Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Com a maior alegria, estamos chegando até você, através dessa mídia, com o propósito de trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E nessa noite nós queremos meditar na palavra do Senhor. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 30, que diz assim: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. O texto continua dizendo, no verso de número 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida deste homem, e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. A narrativa é por demais conhecida, e eu quero usar essa passagem, essa parábola contada por Jesus, para falar nas formas que podemos lidar com o sofrimento no mundo. Como o sofrimento é uma experiência obrigatória na vida do ser humano, mas existem muitas maneiras de lidarmos com ele. E se ele é uma inerência, se ele é algo que não pode ser separado da nossa vida, só nos resta saber, então, como lidar com ele. E é o tema da nossa mensagem nessa noite. E nós usaremos as 3 imagens, a imagem do ladrão, a imagem do sacerdote do levita e a do samaritano. A primeira forma de lidar com o sofrimento é agravando o sofrimento das pessoas, é aumentando o sofrimento das pessoas. Isso acontece quando nossa presença põe em risco as pessoas. O ladrão, ele coloca em perigo quem está no seu caminho. O próprio Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Então, essa mentalidade de ladrão, né, é a mentalidade de tirar, de explorar, de tomar aquilo que pertence às pessoas. Observe que os ladrões, eles não viram o viajante como ser igual a eles, mas alguém que tinha coisas, que eles decidiram ficar com elas. Há sempre o perigo, irmãos, de ficarmos com aquilo que não é nosso. E talvez não tenhamos uma atitude brutal como esses salteadores que espancaram o homem, tomaram com violência os seus bens. Mas podemos ser violentos silenciosamente, né? E queremos para nós aquilo que é nosso. Pode ser uma maneira colonialista, né, de tomar o que é dos outros, como chegaram aqui os colonialistas, os colonizadores, melhor dizendo, europeus, e disseram: esse povo, eles são primitivos, eles não, são pagãos, eles não sabem ler, não sabem escrever, não sabem nada, então nós vamos ficar com o que é deles, porque eles não merecem ter isso. E a gente tem que ter esse cuidado de não tomar o que é dos outros, de não se apropriar daquilo que não nos pertence. Nós podemos tornar a vida das pessoas muito ruim quando nós nos esforçamos para tomar aquilo que é de direito deles. E às vezes não é nem um bem material, é tomar a dignidade, é tomar o respeito da pessoa. O roubo da honra das pessoas atualmente é um dos piores danos que tem sido causado às pessoas. Notícias falsas, né, fuxicos, notícias que são veiculadas, narrativas que são veiculadas e que destroem a moral, destroem a dignidade, destroem a carreira da pessoa. O texto de Levítico, capítulo 19, verso 16, nos fala sobre essa questão e que parece que a gente está meio desatento. Diz assim: não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Observe que quando a gente espalha um mexerico, uma narrativa falsa de uma pessoa, a gente está tentando contra a vida da pessoa, porque a dignidade de uma pessoa representa também sua vida, não é só a vida física, existe a honra, o respeito que aquela pessoa precisa. E aqueles salteadores, eles roubaram tudo que tinha daquele homem, roubaram os bens, agrediram aquele homem, desrespeitaram aquele homem. E essa é uma questão muito preocupante nesses dias de sofrimento, de pessoas que querem lucrar com o sofrimento, querem lucrar com a dor, querem lucrar com a doença. A gente tem ouvido falar de tantas falcatruas, né, no ambiente político,
de pessoas que se apropriam de recursos exatamente no momento que todos estão angustiados e sofrendo, e essas pessoas agravam esse sofrimento. Outra forma da gente lidar com isso é ignorando o sofrimento das pessoas. Observe que o sacerdote e o levita, eles passam, veem, mas seguem o caminho deles, eles passam de longe, eles são omissos. Essa é a segunda forma da gente tornar a vida das pessoas ruim, é a forma da gente agravar o sofrimento, é a forma da gente permitir que elas permaneçam no sofrimento. A nossa atitude de omissão pode ser destrutiva, quando nós fechamos os olhos para quem está ferido no caminho. O sacerdote e o levita viram, eles não bateram, eles não agrediram, eles não roubaram, mas eles prejudicaram aquele homem pela omissão, pela indiferença, por não se importarem. E essa é uma questão muito séria, não se importar. Negar o sofrimento é fácil, quando ele não é o seu sofrimento. Muitas vezes, por termos uma vida segura, feliz, nós esquecemos das pessoas que não têm a mesma comida nossa, a mesma casa, a mesma posição social e a mesma fé. Em Mateus 15, verso 22 e 23, nos fala de uma mulher que era cananeia, ela não era judia, ela não pertencia à mesma religião dos discípulos de Jesus. E o que acontece? A Bíblia diz em Mateus 15, verso 22, diz que eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Observe que os discípulos, eles queriam afastar aquela mulher, eles queriam se distanciar, eles queriam colocá-la longe de Jesus. Para eles estava tudo bem, eles estavam com comércio, estavam protegidos, estavam abençoados, estavam cuidados, mas aquela mulher tinha um problema grave, tinha uma filha endemoniada em casa, mas os discípulos preferiram fechar os olhos para isso. Negaram a ela. Aquela mulher não tinha a vida que eles tinham. Então, eu posso tornar a vida das pessoas uma vida pior, uma vida mais ruim, pelo simples fato de não amar aquela pessoa, de não considerá-la digna de atenção e respeito. O sacerdote e o levita, eles não pararam porque eles não sentiram amor por aquele estranho. Eles não sentiram afeto por aquele estranho. Então, observe que a gente pode tornar a vida das pessoas pior quando a gente ignora, não é somente quando a gente promove o mal, como os ladrões. Às vezes a gente não tem, a nossa moral não comporta a ideia de ser ladrão, de tomar as pessoas, de agravar, mas a gente ignora, a gente é indiferente, a gente é distante, a gente permanece à distância. E essa é a segunda forma. A terceira forma de lidar com o sofrimento no mundo é tratando do sofrimento das pessoas. E para tratar das pessoas, a primeira atitude é não negar o sofrimento e nem fugir do ambiente de sofrimento. Observe que o levita e o sacerdote, eles olharam, mas eles não pararam, eles não se aproximaram. O sacerdote ele deixou seu coração ser envolvido, ele aproximou-se do ferido. Em Lucas 10, 33, nos fala exatamente isso. O texto diz que o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, ou seja, se aproximou, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Observe que ele viu, ele se aproximou e ele sentiu amor para aquela pessoa, para aquele ser humano. Ele se importou, ele deixou que o seu coração fosse afetado. Ele não fugiu do ambiente de sofrimento. E muitas vezes a gente quer tratar das pessoas, mas a gente não quer sentir a dor, não quer se envolver, não quer sentir a compaixão. O que é a compaixão? É sentir o mesmo sofrimento, é compaixão com alguém, sentir a mesma paixão, o mesmo sofrimento. E nós não podemos tratar das pessoas sem estarmos dispostos a sacrifícios também. O texto diz que aquele homem, ele vai descer da sua montaria, ele se aproxima daquele homem e começa a tratar daquele homem, né? A Bíblia diz que ele tira, né, da sua bagagem, né, o azeite, o vinho e coloca sobre as feridas daquele homem. Pega aquele homem, coloca sobre o animal dele e leva ele para uma estalagem. Ou seja, ele abre a mão da sua montaria, ele investe o seu azeite, o seu vinho, os seus recursos para cuidar de uma pessoa, simplesmente porque aquela pessoa era um ser humano, era uma pessoa, talvez não fez da mesma origem social, talvez não mesmo da mesma religião, mas ele se sacrificou. O herói dessa estranha foi um samaritano nada ortodoxo. Esse samaritano de religioso ele não tinha nada assim, aparentemente, mas ele era alguém que amava as pessoas.
E eu fico pensando hoje, os heróis dessa pandemia não são os ministros religiosos, não são os pastores, não são os padres, não é a igreja, mas são os profissionais de saúde que arriscam suas vidas para salvar a humanidade. E isso não é um demérito para a igreja, isso não é um desprestigiar a igreja. A igreja tem a sensibilidade, tem o discernimento que Deus está usando os profissionais da saúde, eles estão arriscando a vida deles. Eles estão dando a vida deles pelo próximo. Isso é literalmente amar o próximo. O herói dessa narrativa aqui, de Lucas 10, não é o sacerdote, não é o levita, não é o judaísmo. É um homem, talvez um pagão. Ele era um homem que não era uma pessoa ortodoxa, religiosamente falando. Ele é o herói da narrativa. O que Deus está querendo dizer é que Deus usa também as pessoas que nós achamos que não são tão religiosas, que não são tão importantes na sociedade. Então, não se sinta diminuído. Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que os heróis dessa pandemia são exatamente essas pessoas. Eu é que não sou. Eu sei que quem são os heróis são eles que estão lá lutando, cuidando, expondo a vida deles a risco de morte mesmo, com certeza. Por que Deus não está usando eles? Por que Deus não está usando eles como instrumento para salvar pessoas? Claro que Deus está usando. Assim como Deus usou o samaritano, Deus usa, irmão, e usa com muito prazer, com muita alegria. E nós só deveríamos ser os primeiros a reconhecer isso, a aceitar isso, e até nos sentirmos inspirados por essas pessoas. Só podemos tratar do sofrimento das pessoas quando nós temos compromisso com elas e nos esforçamos para cuidar delas. Não adianta a gente ficar só, que dó, à distância, de longe apenas. O texto diz que o samaritano, no verso 35, no outro dia ele segue a viagem, ele tira 2 denários e dá ao hospedeiro e fala com o hospedeiro, cuida desse moço para mim. Se gastar mais alguma coisa, eu te pago quando voltar. Isso é o quê? Compromisso com o próximo. Isso é se importar com o próximo, é querer fazer o bem com o próximo. E a gente precisa se esforçar para cuidar das pessoas. Nós precisamos tratar do sofrimento das pessoas com compromisso, nos esforçando para isso. Amém? Então, essa é a escolha que está diante de mim e de você. Eu posso ter a filosofia do ladrão, ou seja, tomar o que é dos outros, ficar para mim, aproveitar a ocasião. Ou eu posso ser uma pessoa indiferente, não estou nem aí, deixa as coisas seguirem, deixa estar para ver como é que fica. Ou eu posso ser uma pessoa que queira tratar dos feridos, que se importe, que ame as pessoas, que seja disposto a investir uma parte da sua vida no cuidado do outro. Recomendo a você que a terceira opção seja a sua, que seja a minha opção. Cuidar das pessoas, porque elas são amadas por Deus e também são amadas por mim, tá certo? Deus te abençoe